Fala, meu querido, fala, minha querida. Eu sou Letícia Prestes, especialista em apresentações de alto impacto com PowerPoint, e essa vai ser uma série de vídeos onde eu vou te ensinar o PowerPoint do básico. Então, se você não sabe exatamente nada do PowerPoint, aqui é a playlist perfeita para você começar a entender qual que é o poder dessa ferramenta e o que que ela pode fazer para você. Principalmente você que é professor e não conhece o poder que essa ferramenta tem nas suas aulas. Nesse primeiro vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês uma ambientação do PowerPoint. Então, olha só, quando você abrir o seu PowerPoint, é exatamente essa tela aqui que vai aparecer para você. Aqui do lado esquerdo, aparecem as partes recentes, né, dos arquivos que você abriu. E aqui tem todos os templates padrões do PowerPoint. O que você vai fazer com esses templates? Nada. Você não vai fazer nada com esses templates, porque eles são horrorosos e estão ultrapassados. O que você vai fazer vai ser clicar aqui numa apresentação em branco. E aí, quando você entra na apresentação em branco, já aparecem duas caixas de texto aqui para você. Você também não vai utilizar essas caixas de texto. Você sempre vai vir aqui, ó, selecionar tudo com o mouse e vai deletar essas caixas de texto, tá? Porque elas você não consegue formatar elas direito. Então, o correto seria você inserir as caixas de texto, tá? Aqui do lado esquerdo vão ser onde vão ficar todos os seus slides que você vai construir. Aqui no meio é a construção central, o principal, né, do seu slide. Aqui em cima a gente tem a nossa guia. Então tem a guia referente ao arquivo, onde você pode abrir arquivos, você pode escolher como salvar, compartilhar e etc. E as questões das opções aqui. Você tem a página inicial. Nessa página inicial, tudo que está relacionado aqui são coisas como qual é a fonte que você vai utilizar, qual é o tamanho, a cor, se você quer colocar negrito, sublinhado, se o texto, se ele vai estar justificado à esquerda, à direita, inserir formas, questões de cores também e assim por diante. Na parte de inserir, é tudo o que você deseja inserir no PowerPoint. Então, se eu quero inserir uma imagem, eu venho em inserir. Se eu quero inserir um vídeo, eu venho inserir. Se eu quero inserir um ícone, se eu quero inserir um elemento 3D, se eu quero inserir uma forma, tudo que você quer inserir, você vai vir na guia inserir. A parte de designer, você vai esquecer esses templates que estão aqui, que são os templates padrões. Você vai esquecer essa parte aqui de variantes também e você vai focar apenas nessas duas partes aqui, que é o tamanho do slide e formatar a tela de fundo. No tamanho do slide, você pode escolher aqui o padrão 4.3 ou o widescreen 16.9. Eu aconselho você sempre a escolher o 16.9 porque, na verdade, ele que acaba sendo o padrão para as apresentações. Mas você também pode formatar o tamanho do seu slide, vindo aqui, ó, tamanho do slide personalizado. Quando você clica aqui, você consegue colocar ele num tamanho que você quiser, obviamente até o limite máximo do PowerPoint. Então, por exemplo, se você quiser criar num e-book, é exatamente aqui que você vai vir. Você vai clicar nas dimensões, né? E como o e-book seria uma folha A4, você digita aqui, ó, papel A4. E aí ele já vai te dar as dimensões, né? Da largura e da altura. E aqui você tem a questão da orientação. Se você quer que ela seja deitada ou se você quer que ela fique em pé. Então, se eu clicar aqui em OK, aí eu tenho essas duas opções, né? Maximizar ou garantir o ajuste, eu sempre venho em garantir o ajuste. E aí a minha folha já ficou do tamanho de um papel A4, tá? E aí se eu quiser voltar, eu posso simplesmente voltar aqui na setinha. Então, é aqui que você vai ver qual que vai ser o tamanho do slide. Essa parte de transição aqui, eu vou explicar ela melhor um pouco mais para frente, mas ela basicamente são transições de um slide para o outro, ou seja, se ele vai ter algum movimento de um slide para o outro. A parte de animações são animações de elementos, eu vou explicar também mais para frente. Mas basicamente é o seguinte, se eu quero que um texto entre, que um texto saia, se ele rode, ou uma imagem, alguma coisa do tipo. Essa parte aqui de apresentação de slides é tudo que está relacionado exatamente à apresentação de slide. Então, você quer ocultar um slide? Você quer testar os intervalos? Você quer gravar a apresentação de slides? Como assim? Você pode simplesmente gravar uma aula clicando aqui em gravar apresentações de slide, que foi uma aula que você montou e aí vai aparecer a sua câmera aqui. Você quer testar os intervalos? Como assim testar os intervalos? Você pode testar o momento da sua fala. Quanto tempo vai durar a sua fala? Qual é o intervalo que ela tem para você poder ter um clique de um slide para o outro. Então você consegue fazer isso. Essa parte de revisão aqui, eu não costumo usar nada dela do que está aqui, pode tirar o seu foco dela por enquanto.
A parte de exibição, a parte aqui que eu mais uso é a parte que está relacionada ao slide mestre, que eu vou mostrar para vocês também mais para frente. E só essa parte mesmo. Você não precisa de focar nessas outras partes aqui não, porque são partes um pouco mais avançadas aqui, parte de macros e etc. Essa parte aqui de gravação, ela está relacionada justamente a essa questão mesmo da gravação. Se você quer gravar o PowerPoint, ou se você quer, por exemplo, fazer uma gravagem instantânea. Como assim uma gravagem instantânea? Eu posso gravar a tela do computador enquanto eu estou fazendo alguma coisa, e aí, assim que eu acabar essa gravação, ela vai vir direto para o PowerPoint, como se fosse um OBS Studio. O PowerPoint tem essa função. E essa parte aqui de desenvolvedor, você não precisa de focar nela aqui não, porque como eu falei, vai ser a parte relacionada à programação, né, que é o VBA e etc. Então, beleza. Visto toda essa parte aqui, como que a gente começa a fazer as coisas no PowerPoint, né? Então, olha só. Aqui eu tenho o meu slide principal. Se eu quiser inserir um texto, então, eu venho aqui em inserir, caixa de texto, e aqui eu vou abrir a caixa de texto. E eu vou escrever o meu nome, por exemplo. Letícia Prestes, vou escrever meu nome todo. Letícia Prestes Rodrigues. Só que eu quero que o meu nome, ele fique todo na linha, numa linha só. O que eu vou fazer? Eu vou abrir a caixa de texto assim, ó, arrastar ela para um ladinho, para eu poder abrir o meu nome. Agora eu quero aumentar o tamanho dele, então eu venho aqui e escolho um tamanho, por exemplo, 48. Olha só, ainda ficou desconfigurado, então o que eu faço? Eu abro mais a caixa de texto até pegar o meu nome todo. E aí, se eu quiser mudar a fonte, então eu clico aqui em fonte, ó, e escolho uma fonte, por exemplo, essa fonte aqui. E aí, essa fonte, ela é um pouco maior do que a outra fonte que estava, mesmo tendo o mesmo tamanho, que é o 48. Então, é por isso que o Rodrigues veio para baixo. Então, eu preciso de abrir, ó, um pouco mais. E aí, se eu quiser mudar a cor, é só vir aqui e escolher uma outra cor, por exemplo, esse azul. Eu tenho a opção ainda de colocar em negrito, de colocar em itálico, colocar um sublinhado ou ainda colocar uma sombra nesse texto aqui também. Outra opção que eu tenho aqui que muitas pessoas não sabem, que é a opção do quanto que esse texto vai estar junto ou afastado. Aqui ele está na opção normal, então já é o normal dele. Agora eu posso afastar, muito afastado, ou eu posso vir justo e muito justo. Então as letras elas vão ficando um pouco mais próximas umas das outras. E uma outra função também que muita gente não sabe é essa daqui, que se eu digitei um texto, por exemplo, né, Letícia Prestes Rodrigues, eu digitei todo ele minúsculo, eu posso simplesmente colocar todo ele em maiúsculo se eu quiser. Ou eu posso colocar só a primeira letra em maiúscula se eu quiser, sem precisar de digitar tudo novamente. Então, olha só, minúscula fica tudo minúsculo, maiúscula, tudo maiúsculo. Colocar cada palavra em maiúsculo, então cada primeira letra da palavra vai vir em maiúsculo. Ou eu posso simplesmente alternar aqui, maiúscula com minúscula. Ou a primeira letra da frase em maiúscula e todas as outras em minúscula. Então, muita gente não sabe que a gente pode fazer isso aqui no PowerPoint. Eu posso mexer aqui também relacionado ao parágrafo, né? Então, se ela está ao centro, se ela está à direita ou se ela está justificado. Posso colocar aqui os bullet points. Posso colocar números também. E posso mexer na questão do parágrafo não, questão do espaçamento, né? Qual é o espaçamento dessas palavras, né? De uma para outra. Posso mudar ainda a direção do meu texto, então se eu quero horizontal, se eu quero ele 90, 270, ou se eu quero ele empilhado, isso aqui seria bom para construções de tabela, por exemplo. Eu posso inserir coisas aqui no elemento, no PowerPoint, então, por exemplo, eu posso inserir um retângulo, abrir um retângulo, posso inserir uma elipse, posso inserir um retângulo com cantos arredondados. E aí, quando eu insiro essas formas aqui, por exemplo, retângulo com cantos arredondados, aparece aqui uma bolinha amarela. O que essa bolinha amarela indica para mim? Ela indica o quanto que esse canto vai ser arredondado. Então, por exemplo, se eu vier com ele para cá, ele virou um retângulo normal. Agora, se eu vier com ele até o final, ele já arredondou tudo. Então, eu posso ter outro tipo de forma aqui no PowerPoint, só mudando essa questão aqui. Então, eu posso ter um pouquinho mais assim, posso ter ela até o final, posso ter só um pouquinho e assim por diante. E aqui eu tenho todas as outras formas básicas que eu posso escolher para serem inseridas no PowerPoint. Tá? Então, são todas essas formas que você tem aqui como possibilidade.
Dentre essas formas que eu coloquei, eu tenho a opção também de formatá-las. Então, eu posso alterar tamanho, cor, contorno. Então, por exemplo, nesse retângulo aqui, eu quero colocar ele de laranja. Então, é só clicar em cima do laranja. E aí, eu quero o contorno dele de outra cor. Então, por exemplo, um contorno verde aqui. Só que eu quero aumentar a espessura. Então, eu venho aqui, ó, e aumento a espessura para 6, por exemplo. Ah, eu não quero contorno, então, sem contorno. E você ainda pode colocar um efeito nessa forma, que são efeitos, por exemplo, de sombra. Então, se eu colocar aqui, ó, já deu uma sombra em cima dessa figura. Eu posso colocar um reflexo. Então, se eu fizer assim, ó, apareceu um reflexo aqui para mim. E outros efeitos também. Essa parte de bezier aqui, ela já é mais para você deixar um objeto como se ele fosse um objeto 3D. Então, por exemplo, se eu escolher essa primeira aqui, olha só que efeito que já deu, né? Já ficou um pouco... tirou a impressão de plano que estava ali, né? E eu ainda posso mexer nessas configurações aqui. Então, por exemplo, eu coloquei uma sombra e eu coloquei um reflexo, mas eu quero que o reflexo seja mais forte ou mais fraco, eu quero que a sombra seja mais forte ou mais fraca, eu também tenho essas opções. Então, é só clicar em cima da figura, vir com o botão direito e vir em formatar forma. E aí vai abrir essa caixinha aqui do lado esquerdo para mim. E aí eu tenho sempre 3 opções. A primeira opção relacionada a preenchimento, a segunda relacionada aos efeitos e a terceira relacionada à propriedade de tamanho. E aqui em cima, se você observar, você tem opções de forma e opções de texto. Então, sempre fique atento aqui, se você está mexendo com texto ou se você está mexendo com imagem. No caso, eu estou mexendo com imagem, né? Estou mexendo com uma forma. Então, a primeira opção é a que precisa de estar selecionada. Se eu quero alterar, por exemplo, coisas relacionadas à sombra, então a sombra é um tipo de efeito. Então, eu preciso de vir em efeito. E aqui na sombra, eu vou abrir a sombra. E aqui eu tenho as suas opções. Então, olha só, transparência. É o quão transparente essa sombra vai aparecer. O tamanho, né? O tamanho da sombra. O desfoque. Se ela vai estar focada ou se ela vai estar desfocada. Qual que é o ângulo que ela vai aparecer e qual que é a distância que essa sombra está. Então, olha só, para você poder entender. Eu vou aumentar um pouco a distância aqui, ó. Então, conforme eu vou aumentando a distância, essa sombra vai se distanciando dessa forma. Conforme eu vou, por exemplo, diminuindo a transparência, essa sombra vai ficando menos transparente. Posso alterar a cor da sombra também, por exemplo, colocar esse azul aqui. Desfoque, olha só o quanto que ela vai ficar desfocada ou não. Olha só o que está acontecendo. E o tamanho, né? Se eu vou aumentar o tamanho dela ou não. E o ângulo, como que esse ângulo vai estar? Conforme eu vou mexendo no ângulo, ó, a posição da sombra, ela também vem se alterando. E aqui nas pré-definições, né, são todos os tipos de sombra. Especificamente essa sombra, ela é uma sombra que ela está externa, porque ela está do lado de fora. Mas eu ainda posso escolher, por exemplo, mudar para uma sombra que ela esteja interna, ou seja, ela vai vir para o lado de dentro da figura. Como eu estava mexendo aqui no reflexo, vou mostrar para vocês também, ó, reflexo. Eu posso aumentar a distância aqui, ó. Então, conforme eu vou aumentando a distância, ele vai se distanciando da minha imagem. Conforme eu vou diminuindo o desfoque, ele vai ficando menos desfocado. Conforme eu vou aumentando a transparência, ó, mais transparente vai ficando esse desfoque, ou menos transparente. E assim por diante, tá? Então, é assim que eu consigo mexer em todas essas opções aqui relacionadas à forma. Se eu quiser mexer também no texto, né, além dessa opção aqui que eu tenho, eu também posso clicar com o botão direito, vir em formatar a forma, só que aí eu clico aqui agora em opções de texto, e aí aparece o que eu quero, mexer no preenchimento do texto ou mexer no contorno do texto. Eu quero fazer o quê? Eu quero colocar algum efeito no texto ou eu quero simplesmente ver as questões relacionadas à caixa de texto, né, aonde que essa caixa de texto está posicionada dentro do slide. Então, são todas essas opções que ficam aqui pra gente, tá? E aí vai ser o seguinte, ó. Eu vou deletar aqui, vou deletar essa parte aqui e vou copiar esse texto. Então, eu posso vir aqui, Ctrl C, Ctrl V, copiar. Posso clicar em cima, vir em copiar, botão direito e colar. Aí eu tenho a opção aqui, colar como imagem ou colar como texto mesmo. E aí eu vou deixar eles assim, cada um numa posição.
E aí, o que eu quero fazer aqui agora? Eu quero alinhar esses textos, tá? Então, ao invés de eu vir aqui e ficar tentando, né, ó, alinhar aqui, mesmo aparecendo essas linhas guias para saber se a distância tá certinho ou se a distância não tá, tem uma forma muito mais rápida de fazer isso, que é simplesmente você clica no texto, segura o Shift do seu teclado e seleciona todos os outros textos. Quando você fizer isso, vai aparecer aqui em cima para você ferramenta. E aí você vai vir em formatar. Agora você vem aqui em organizar. E aí você vem em alinhar. Como que você quer que esses textos estejam alinhados? Eu quero que esses textos estejam alinhados à esquerda. Então vou colocar alinhados à esquerda. Agora todos eles foram posicionados para a esquerda. E eu quero mais alguma coisa também. Eu quero que esses textos estejam cada um na mesma distância de um para o outro. Então eu quero que eles fiquem alinhados não, perdão, eu quero distribuir verticalmente. E aí esses textos foram distribuídos verticalmente. Então agora eu tenho certeza absoluta que esses textos estão na mesma distância de um para o outro e que ambos estão alinhados à esquerda. Então é assim que você faz essas alterações. Você ainda tem a opção de centralizar, vir acima, ao meio e assim por diante, tá? Sendo que essa opção de alinhar, ela não serve só para texto, ela também serve para imagens. Então, por exemplo, eu vou inserir aqui três imagens, né? Vou copiar aqui essas imagens, que aqui elas estão assim. Aí eu seleciono as três com o Shift do teclado selecionado, venho em alinhar, coloco todo mundo à esquerda. Alinhar, distribuir verticalmente. Agora eu tenho certeza que essas bolinhas estão alinhadas aqui no meu texto, beleza? Então só essas aqui algumas opções que a gente tem para poder mexer com o PowerPoint. Uma outra coisa muito bacana que a gente tem aqui também é essa parte aqui de localizar, substituir e a parte de selecionar. Essa parte de localizar, eu vou localizar palavras que estão ali no PowerPoint. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha escrito Letícia, sempre com S. Eu escrevi errado meu nome, sempre com S. E aí eu sei que eu tive esse erro em vários slides. E eu quero localizar onde está escrito Letícia com S. Então eu clico aqui, coloco localizar, né? E escrevo Letícia com S. Então, por exemplo, aqui, ó. Vou escrever aqui Letícia com S. Pronto. Localizar. Aí eu vou escrever, ó. Letícia. Localizar próxima. E aí ele veio, ó, e me mostrou aonde estava, ó. Letícia, é aqui que está errado, e colocou aqui no 2. Então, é o slide 2, apenas essa palavra que está escrita errado. E aí eu posso substituir. Como assim substituir? Eu posso substituir pelo jeito certo, ó. Substituir por. Aí eu escrevo, ó, Letícia, que seria o correto. E aí eu posso substituir todas, caso eu tenha escrito vários Letícia com S errado, ou eu posso substituir apenas essa daqui. Então, substituir. Essa foi a última correspondência que encontramos. Beleza, fechar, fechar. Pronto, foi substituído. Olha só que simples, né? Uma outra coisa que eu posso fazer aqui também, ao invés de clicar em localizar, eu já posso ir direto aqui em substituir. Isso acontece também. Uma outra coisa que eu posso fazer, vir aqui em selecionar. Esse selecionar, eu tenho selecionar tudo, selecionar objetos ou selecionar o painel de seleção. O que é esse painel de seleção? Esse painel de seleção, ele vai mostrar para mim tudo que eu tenho inserido no slide. Então, olha só, eu estou aqui no slide número 2, porque tem essa corzinha laranja, é essa corzinha laranja que indica para mim onde eu estou. Então, eu estou no slide número 2. No slide número 2, eu tenho 1, 2, 3 elipses, sendo que o nome delas é elipse 11, 10 e 9. E eu tenho 3 caixas de texto, caixa 8, 7 e caixa 3. Esses daqui são os nomes. Se eu clicar em cima dessa elipse 11 aqui, ele vai me mostrar quem é a elipse 11, que no caso é essa daqui. Se eu clicar, por exemplo, na caixa de texto 8, ele vai me mostrar quem é essa caixa de texto, que no caso é essa daqui. Se eu clicar nesse olhinho, ele vai sumir ali o elemento, olha só, ele some. E se eu voltar com o olhinho, ele mostra para mim. Se eu clicar em ocultar tudo, some todo mundo do slide. Se eu clicar em mostrar tudo, ele mostra todo mundo no slide. Ok, para que isso serve? Isso vai servir principalmente para quando você estiver fazendo animações. Quando você tem muitos elementos no slide, você não sabe quem é quem. E aí você fica perdido na parte de animações.
Mas quando você renomeia as coisas, você sabe quem é quem. Então, por exemplo, cliquei nessa elipse aqui. Eu tô vendo que ela é a última, né? Então, eu vou vir aqui e vou colocar, por exemplo, ó, E3, que seria elipse 3. Aqui, essa é a segunda, então eu vou colocar E2. E2. Só dá 2 cliques. E2. E essa aqui é a primeira. Então, essa aqui, 2 cliques, vai ser a E1. Essa caixa de texto é a caixa de texto 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, T2 de texto 2. Caixa de texto 7, essa é a T3, texto 3. E essa aqui é a texto 1, texto 1. Pronto. Beleza. Renomeei. Agora eu já sei quem é quem. E se eu vier nesse primeiro slide aqui, selecionar painel de seleção, olha só, o nome dele está diferente. Por que está diferente? Porque eu só renomeei do slide número 2. Eu não renomeei do slide número 1. Então, para isso que serve essa questão de você vir aqui nesse painel de seleção. E uma outra coisa também. Se você observar, se você lembrar, quando eu renomeei esses elementos do slide número 2, eles estavam exatamente assim, 11, 10, 9, 8, 7 e 3. Por que eles estavam exatamente iguais se eles estão em slides diferentes? Porque eu simplesmente dupliquei o slide. Então, se eu dupliquei o slide, eu também dupliquei o elemento que estava lá. Olha só, botão direito, duplicar slide. Agora esse aqui é o 2. Se eu vier em painel de seleção, ó, o nome tá igual. No 1 tá igual. No 3 tá diferente, porque eu renomeei do 3, mas o 2 é uma cópia do 1. Então ficou exatamente assim. Ah, mas você tá me confundindo um pouco porque esse daqui que era o 2 e agora ele é o 3. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque eu cliquei nesse slide e eu dupliquei ele. Quando eu dupliquei ele, esse slide que estava aqui, ele foi arrastado para baixo. Então agora ele não é nem o 2, nem o 3. Agora ele é o 4. Mas se eu quiser que ele seja o 2, eu seguro ele, ó, e arrasto ele para cima. Então ele continua sendo o 2. Então essa é outra coisa do PowerPoint que eu posso fazer, ó. Eu posso mudar aqui a posição dos slides. Então, se eu estiver construindo uma aula, uma sequência, e aí eu não quero que esse 2 venha, é simplesmente eu seguro ele e arrasto ele para a posição que eu quero. Outra coisa que eu posso fazer também, com o botão direito selecionado, você pode recortar, você pode copiar, você pode colocar um novo slide, duplicar esse slide, excluir esse slide, adicionar uma seção, e você pode ocultar também. Essas outras partes aqui não foca nelas não. Como assim ocultar um slide? Olha só, vou colocar aqui de outra cor. Vou colocar essa cor aqui. E aí eu vou projetar o slide. Então eu tenho esse como primeiro e esse como segundo. Mas eu não quero mais que esse primeiro aqui, ele apareça na minha apresentação. Mas eu não quero deletar ele, eu quero deixar ele ali, porque eu quero utilizar ele em um outro momento. Então eu venho com o botão direito aqui e eu coloco em ocultar o slide. Aí o meu slide foi ocultado, ele tá ali. Então, ó, eu cliquei aqui nesse slide para poder ocultar ele. Então, ele vai continuar na minha apresentação, mas quando eu projetar, ele não vai estar ali. A não ser que eu clique para projetar exatamente em cima dele. Aí, se eu cliquei para projetar ele, então ele vai aparecer. Mas, por exemplo, se eu arrastar ele para o último aqui e eu projetar o slide, e aí eu venho 1, 2, 3, ó, ele não vai aparecer porque ele está oculto na apresentação. Beleza? Para desocultar, botão direito, então, e clica aqui de novo em ocultar slide e aí ele retorna para a posição não, ele retorna a aparecer ali na sua apresentação. Uma outra coisa que você pode fazer aqui também seria a questão de organização dos seus slides, ou seja, a organização das suas ideias para apresentação. Quando você está construindo uma apresentação ou uma aula, você tem momentos. Então, eu tenho a introdução, o objetivo, talvez a metodologia, o desenrolar da história e assim por diante. E eu posso ter essa sequência também no PowerPoint para que eu não me perca no que eu estou fazendo. Então, para que isso não aconteça, eu adiciono sessões ao PowerPoint. Cada uma dessas sessões tem os slides dentro dessas sessões. Então, por exemplo, a introdução, ela tem um slide só. O objetivo tem 2 slides. A metodologia tem 15 slides. E assim por diante, tá? Como que eu faço isso? É só eu vir aqui, clicar com o botão direito e colocar aqui, ó, adicionar sessão. Então, eu adicionei uma sessão. Aí eu vou escrever o título dela. Por exemplo, introdução. Renomear. Aqui,
nessa setinha são todos os slides que vão estar nessa introdução. Então são 4, né? 1, 2, 3, 4. Se eu diminuir a setinha, aparece exatamente o número 4 aqui, que é a quantidade de slides que tem nessa seção. Vou continuar construindo as minhas seções, tá? Então eu posso ou clicar aqui em cima e construir, ou clicar aqui, ou clicar no meio do slide, tanto faz. Eu vou clicar aqui em cima e vou colocar assim, por exemplo, objetivo. Meu caps lock está adicionado aqui, é metodologia, por exemplo. Beleza, renomeei. Tá. Então aqui na metodologia não tem nada, ó, 0 slides. E no objetivo também não tem nada, 0 slides. E na minha introdução tem 4. Mas não é essa a ordem, né? A ordem seria introdução, objetivo, metodologia. Então eu preciso de mudar essa ordem. Então eu clico aqui em cima da minha seção, ó, e arrasto ela para cima. Então agora a introdução é a primeira. Vou arrastar para cima, meu objetivo é o segundo e a minha metodologia é o terceiro. Eu vou abrir aqui os slides para você ver. Ok. Essa introdução aqui eu errei. Esse slide número 4 eu quero que ele esteja no objetivo. O que eu vou fazer? Eu seguro o slide e eu arrasto ele, por exemplo, para dentro do objetivo. Ah, esse slide número 3 eu quero ele na metodologia. Então eu venho e arrasto ele para a metodologia. Ah, eu não quero esse slide número 3, eu errei tudo, não quero nada. Clique em delete, ele some. Ah, eu quero adicionar um slide na metodologia. Clica aqui, botão direito, novo slide. Ou simplesmente aqui em cima, novo slide, e aí você insere um novo slide. Lembrando sempre de deletar essas caixas de texto que estão aqui, porque elas não vão servir para nada pra gente, tá? E aqui, ó, eu ocultei esses slides, né? Minimizei, na verdade. Então, eu tenho 2 slides na introdução, 1 no objetivo e 2 na metodologia. Assim, eu consigo me organizar. Então, olha só, vamos supor que eu tenho um checklist, né? E aí, o meu checklist é justamente esse, introdução, objetivo e metodologia. Eu estou construindo toda a minha metodologia, então eu vou abrir aqui os slides e ver. Eu já acabei de construir essa metodologia? Já acabei, tá ok, então já está construída. Então, por exemplo, para eu não me perder, eu posso vir renomear a sessão só enquanto eu estou montando e dar um ok aqui. Aí eu sei que essa metodologia, ela já está montada, tá? Uma outra coisa que eu posso fazer também. Vamos supor que eu tenha colocado uma sessão que eu não queira mais essa sessão, eu não quero mais que ele exista. Então, eu posso clicar com o botão direito e posso remover a sessão. Eu posso remover sessão e slides, ou eu posso remover todas as sessões. Qual é a diferença entre esses comandos que estão aqui? Remover sessão, ela vai remover apenas a sessão que eu selecionei, e os slides que estão nela vão continuar na apresentação. E automaticamente eles vão para a sessão anterior a essa que eu deletei. Se eu clicar em remover sessão e slides, toda a sessão selecionada, juntamente com os seus slides, será removida. Se eu clicar em remover todas as sessões que foram criadas no meu slide serão removidas, porém, os slides vão permanecer. Então, olha só, remover sessão. Removi a sessão aqui do objetivo. Agora, o objetivo ele tem 3 slides. Por quê? Porque o 4 e o 5, que era da metodologia, veio parar aqui. Agora, botão direito, eu quero remover seção slides. Remover seção slides. Você selecionou slides em uma seção recolhida. Esses slides serão excluídos. Deseja continuar? Sim. Então, o slide foi excluído junto com as seções. Agora, deixa eu retornar aqui. Por exemplo, objetivo e metodologia. Botão direito, remover todas as seções. Todas as seções foram removidas, porém, os slides permaneceram aqui, porque eu só removi as sessões. Então, são essas algumas opções que você tem para poder fazer. E você pode também, deixa eu retornar aqui, ocultar uma sessão. Então, ó, eu clico com o botão direito aqui, ocultar não, perdão, eu posso renomear essa sessão. Então, não é objetivo assim, ó, é objetivo, é assim que eu quero, renomear, pronto. E aí eu renomeei esse objetivo aqui. Então, são algumas coisas que você pode fazer. E aqui embaixo você tem alguns botões também, ó. Você tem, eu só utilizo esses 2 aqui, tá? Esse daqui você pode reproduzir o seu slide como se ele fosse um modo de leitura. Aqui é onde você de fato vai projetar o seu slide. E aqui é a questão do zoom. Você pode ou diminuir ou você pode aumentar para poder fazer as suas configurações no seu slide.
Eu vou deletar todo esse texto que está aqui, tudo isso que está aqui agora, para a gente poder ver mais uma coisinha. Esse slide aqui está em branco. Se eu clicar com o botão direito aqui, eu tenho algumas opções, né? Dentre essas opções que estão aqui, as únicas opções que eu mexo são as opções relacionadas a formatar o plano de fundo, ou seja, como que eu quero que esse plano de fundo seja. Então, olha só, eu quero um preenchimento sólido, eu quero um gradiente, eu quero com uma imagem textura ou padrão, eu quero um preenchimento padrão, quero ocultar esses elementos, o que que eu quero que aconteça aqui nesse slide, né? Então, é aqui que você mexe. Qual é a questão do preenchimento, né, dos slides, assim como aqui também na guia de design, ó, formatar a tela de fundo. É a mesma coisa, se eu clicar aqui ou se eu vier com o botão direito, tá? Outra coisa que você pode colocar aqui são essa questão dessas linhas de grade, né? Então, linhas guias. Eu tenho essas duas linhas aqui que foram inseridas, né? Que elas estão dividindo o meu slide em 4 quadrantes. Eu posso excluir elas, clicando com o botão direito aqui, excluir. Eu posso mover elas para cima. No caso, essa daqui só pode mexer nesse sentido e a outra só pode mexer nesse sentido. Para que isso daqui serve? Para eu poder ver aonde que o meu texto ou a minha imagem ela vai ficar no meu slide. Porque eu preciso de uma região de respiro. Eu não posso simplesmente vir aqui, ó, por exemplo, e criar uma imagem aqui, ó, e deixar ela muito coladinha. É muito ruim que isso aconteça. Eu preciso de ter uma área para ela poder respirar. E aí vamos supor que seja essa região aqui, ó. Então eu sei que eu posso vir até aqui. E aí na hora que eu projetar, ele não vai mais aparecer. Mas ele está dentro da área que eu delimitei, esse espaço, né? E aí vamos supor que eu queira delimitar aqui desse lado também. Então botão direito, essas linhas aqui. E aí eu tenho que colocar uma aqui na vertical. E aí ela vai ficar até aqui, por exemplo. Então eu coloco aqui, ó. Pronto, essa é a minha área. Então eu posso trabalhar com essa área toda que está aqui dentro do meu slide. Ou eu posso adicionar quantas linhas eu quiser, né? Então se eu quiser adicionar mais uma, por exemplo, e colocar aqui, ó, 14.2. Quanto que tá essa? Essa tá 13.4. Então, para eu chegar nela, 13.4. 13.4, pronto. Agora eu sei que eu tenho 13.4 para cá e 13.4 para cá. Então eu tenho exatamente a mesma distância. Então a mesma distância que eu posso trabalhar com esses elementos. E se eu duplicar o slide, no próximo slide, vou mudar a cor aqui para amarelo, por exemplo, ele vai mostrar para mim também essas linhas, né, que estão aparecendo aqui. E caso eu venha a mudar nesse slide, automaticamente ele mudou no outro também. Então você precisa de ficar atento a essa questão aí dessas linhas que você vai inserir, tá? Quantas linhas você vai inserir e como você vai inserir ou não. Bom, essa daqui foi a primeira aula do curso básico de PowerPoint, só para você ter noção das coisas que você pode fazer. Mas calma que a gente vai trabalhar com essas questões aqui todas separadinhas para você poder entender melhor. Só que só nessa aula já apareceram várias coisas que talvez você não sabia e que a maioria das pessoas também não sabe, que não explica. Então se você gostou desse vídeo, já curte, compartilha, já comenta e assiste o próximo vídeo da sequência.